Ah, a gente adora terça-feira, dia de conversar com o doutor Álvaro Furtado sobre saúde. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Roberta. Bom dia para o Bom Ivan. Tá dia. parão, né, Ivan? Barão lá curtindo Nova York e tal, passeando um monte, e o Ivan tendo que me aguentar mais uma hora. A gente já fica duas mais cedo, das 5 às 7 da manhã aqui para São Paulo, doutor, e agora reunindo novamente na Rede Band News FM. Agora, doutor, a gente estava falando agora há pouco sobre mistérios do planeta, sabe? Porque está tendo uma exposição do Moraes Moreira lá na Bahia, a gente adora essa música, perguntando para os ouvintes. É um grande mistério, né? Como é que foi sancionada uma lei que autoriza uma técnica da ozonioterapia em todo o território nacional, que não só não tem comprovação científica, mas vem sendo bastante criticada aí pela comunidade médica. Ontem eu conversei com médicos de várias especialidades, estava conversando com o doutor Álvaro também, não só por essa falta de estudos, mas pode fazer mal também, né, doutor? Explica pra gente o que que é essa técnica e sobre essa aprovação também para uso nacional como uma terapia complementar, né? Só fica a dúvida, complementar do quê? Pois é, Roberta. A gente falou tanto durante a Covid-19 de estratégias que estavam começando para a Covid, que não tinha nenhuma evidência científica, que eram opiniões individuais, poucos casos, que dava certo para algumas pessoas e não dava totalmente errado para outras. Isso foi super difícil falar com a população, né? Que a ciência toda é construída com estudos longos, onde se avalia realmente se aquela estratégia tem benefício. Então, a ozonioterapia já é estudada há muitos anos, né? E vamos falar para o nosso ouvinte o que é isso, ozonioterapia. Então, olha só, para vocês entenderem, a ozonioterapia consiste na introdução de ozônio dentro do organismo, através de vários métodos, geralmente uma mistura entre gases, entre oxigênio e ozônio, por várias vias possíveis, por via retal, vaginal, muscular, via também intravenosa, e ele pode ser introduzido até por hemoterapia, né? O grande problema é que essa ozonioterapia veio para tratar uma série de doenças aí, como uma opção complementar, mas toda vez que você for estudar, foi ver a literatura mesmo nos últimos anos, para cada uma dessas doenças que o ozônio foi proposto como terapia complementar, não tem nenhuma evidência muito robusta, praticamente nenhuma evidência em todas as indicações, que essa ozonioterapia tenha benefício. Pelo contrário, de acordo com a via que você administra o seu ozônio, ele pode trazer um monte de problemas para o organismo. Então, eu não coloco uma estratégia em saúde pública, mesmo no caráter complementar, sendo que ela não tem nenhuma evidência. Então, a gente ficou com essa notícia, né? Realmente, a comunidade científica, mesmo os órgãos, CFM, e tem vários documentos técnicos dos últimos anos, falando que essa prática de ozonoterapia realmente não tem nenhum benefício em estudos controlados e randomizados, quando eu avalio todos os fatores para ver se realmente é aquela estratégia. Então, essa notícia de aprovação dessa estratégia pegou todo mundo de surpresa, porque a ideia agora dessa gestão era que a gente tivesse totalmente as evidências baseadas em estudos para se implementar em saúde pública, né? Me lembra, sabe o quê, doutor? Eu tava assistindo uns filmes de faroeste aí esses dias, e naquela época tinha muito disso, né? Você vê isso nos filmes também, né? O pessoal vendendo os tônicos miraculosos, que são coisas que, por exemplo, a Coca-Cola nasceu de um tônico desse aí, né? No final das contas virou um refrigerante muito gostoso. A pergunta que eu faço é a seguinte, doutor, porque a gente tá numa época, acho que inclusive nas últimas 2 semanas, houve muita discussão em relação a algumas terapias, inclusive algumas que são consolidadas, receitadas por médicos, mas que também são questionadas, né? No caso da homeopatia, por exemplo, enfim. Até É, psicanálise, né? Até a Freud entrou no jogo Isso, aí. isso. Mas para ficar no campo dessas terapias mais o remédio, né? Homeopatia, enfim. Mas, por exemplo, sabe-se que a homeopatia, por mais que você vá lá, questione, isso aqui não funciona e tal, mal não faz, né? Você tomar lá um floral, acho que você me corrija também se eu estiver errado, viu, doutor? Mas mal não faz. Nesse caso aqui, pelo que o senhor está dizendo, parece que existem algumas contraindicações, algumas questões que colocam, que podem colocar em risco quem procura esse tipo de terapia. E aí eu quero saber um pouco disso, né, de riscos, queria que o senhor falasse mais sobre isso, e mais, quem é que vai atrás dessa terapia? Né, porque tudo bem, em relação à Covid, a gente debateu muito lá na época da pandemia, e não é para se usar para combater a Covid, mas, sei lá, eu vou acordar de manhã e falar, eu quero um ozônio no meu sangue. Quem é que vai quem busca a ozonioterapia, né?
Olha, usualmente, Ivan, a ozonioterapia ela é uma terapia suplementar para alguns cenários, por exemplo, feridas na pele que não cicatrizam, como tratamento complementar de alguns tipos de cânceres. O problema é que, usualmente, quem procura ozônio tentou todas as estratégias já para alguma doença específica, especialmente ferida, cicatrização, e não encontrou uma resposta favorável. E quando usa ozônio, vai buscar o uso da ozonioterapia, busca uma melhoria na condição de alguma doença específica. Mas o problema é que, como você colocou aí, o ozônio pode trazer alguns eventos adversos, especialmente de acordo com a via de administração. Não há uma padronização com relação à utilização disso para modalidades diferentes de doença. Então, é claro que a gente entende, muitas vezes, que alguém está com um problema de saúde grave, buscar outras alternativas pode ser uma estratégia, sim, para tratar algumas doenças. Mas, no caso da ozonioterapia, além de não ter evidência científica robusta para se recomendar nem como tratamento alternativo, ainda você pode ter eventos adversos. Por exemplo, é proibidíssimo fazer ozônio por via inalatória, porque você pode lesar as células do pulmão, fazer um edema agudo de pulmão. E, claro, quando você não estuda uma estratégia, como é que você prevê todos os eventos adversos possíveis, né? Porque faz parte de um estudo de uma nova estratégia, ou de uma estratégia que está começando, você entender evento adverso, mas você tem que testar uma grande quantidade de pessoas. E não foi o caso da ozonioterapia. Apesar de ter muitos estudos na literatura, os estudos são fracos, com um número muito pequeno de participantes. Não dá para ter uma conclusão muito clara. Então, a gente fica bastante preocupado que uma estratégia dessa tenha uma consolidação de uma emenda que aprove o uso dessa aí, se não tem uma evidência científica para se utilizar essa estratégia. Temos participações aqui de ouvintes. Doutor Álvaro Álvaro Nascimento, Álvaro Nascimento, charado, doutor Álvaro, falou que a mãe dele tem artrose no joelho, fez sessões de ozonioterapia e só piorou. Não adiantou e gastou R$ 1.800. Ainda tem porque isso, além né? disso, Caro. são caras, viu? Não é terapia barata, não. Pois é, imagina, a gente entende que tem muitas doenças que causam dor, desconforto, piora da qualidade de vida das pessoas. Mas toda vez que você tiver uma doença que não está respondendo a tratamento, procura um profissional, especialista. Tem outras terapias, além de algo que realmente, além de ser caro, não tem padronização, pode dar problema para você, entendeu? A gente entende muitas vezes a angústia de um paciente que não está melhorando de uma doença e quer tentar outras terapias. Mas é melhor buscar algo mais consolidado e que não traga um custo, evento adverso, que não traga nenhum tipo de benefício. Para algumas pessoas até pode melhorar um pouco a questão quando você usa alguma estratégia, mas quando usa várias coisas ao mesmo tempo, como é que você vai dizer que foi o ozônio que melhorou, sendo que o paciente já está fazendo outras condutas associadas? Por isso que os vieses dos estudos, né? Você dá lá o ozônio, mas o paciente está fazendo outras estratégias para poder melhorar e falar, foi o ozônio que melhorou. Não sei. Por isso que o estudo tem que ser controlado, avaliar todos os fatores, para você provar que uma estratégia realmente dá certo, né? A gente tem até uma outra ouvinte veterinária, a Vitória, falando que a ozonioterapia tem diversas indicações em terapias complementares com os animais, como infecções urinárias e tal, repetição de bactérias existentes aí no caso dos animais. E aí, gente falando que existe também a ozonioterapia capilar, que aí é uma coisa estética, utilizada na estética, né? E outros ouvintes participando aqui, eu agradeço bastante, mas o tempo é curtinho. O fato para resumir e fechar, doutor Álvaro, é que o importante é você ter uma boa relação com o seu médico, né? Uma relação de confiança e não sair por aí procurando tratamento sem que haja uma indicação, né, de um profissional, né? Perfeito, Ivan. A gente torce para que essa lei não passe aí adiante, porque realmente você usar uma estratégia com dinheiro público que não tem evidência científica, realmente para a gente que é profissional da saúde, é uma situação que a gente fica um pouquinho, para não falar muito, chateado. E só para quem tá falando, mas é produto novo, tal. Gente, foi descrito no século XIX esse negócio, tá? Sendo pesquisado. O ozônio tá na camada do planeta aqui, né? Mas assim, químicos alemães já estão fazendo aplicação terapêutica e estudo já há muito tempo. Não é substância nova, não. Doutor, um beijo para você. Obrigada pela participação. Até semana que vem. Bom trabalho. Valeu, doutor. Ivan, Roberto, ouvintes, ótima semana.